Olá meu amigo, olá minha amiga, como é que você está? Tudo bem? Tudo certo contigo? Aqui é José Melo, radiestesista, radiodicista, falando sobre essa área incrível, né, da radiestesia, da geobiologia, da radiônica e o universo nosso ao redor aí, nossas vibrações e tudo mais. Se você já acompanha nosso canal, muito obrigado por estar mais uma vez conosco aqui. Se você ainda não conhece nosso canal e gostar dos nossos vídeos, acompanhe a gente, tá? Toca o sininho para receber as nossas notificações, se inscreva no canal, será uma honra ter você com a gente aqui. Bom, gente, o tema que eu trago hoje no nosso bate-papo é um tema um pouco mais polêmico, né? Um pouco mais polêmico. Eu não trouxe aqui materiais específicos, eu não trouxe aqui pêndulos, gráficos, pranchas e assim por diante, apesar que eu vou mostrar alguma coisa no nosso bate-papo, mas nossa conversa hoje é um papo reto sobre o nosso momento da radiestesia, nossa percepção na radiestesia. Eu estou falando no começo de 2023, nos últimos anos eu tenho me dedicado fortemente aí, a essa área de radiestesia, de radiônica, de geobiologia, estudando, participando, minimamente ministrando alguma coisa de curso dentro daquilo que a gente acha que tem alguma condição de repassar, produzindo materiais, criando materiais, né, fazendo algumas coisas nesse sentido, tudo isso em prol de um processo que eu acho incrível, que eu conheci e achei e acho maravilhoso, muito profundo mesmo. Só que hoje o meu sentimento é um sentimento de preocupação em relação a algumas questões ligadas à radiestesia. Nós estamos num momento em que muitas coisas, cada vez mais, sempre o foram, mas cada vez mais estão sendo associadas à radiestesia. Então é muito comum você que trabalha em radiestesia e você tem uma técnica própria tua, ou você tem uma técnica que conhece a radiestesia, você associar uma coisa a outra. Como foi a pesquisa em acupuntura, como é a pesquisa em homeopatia, como é o trabalho ligado a processos integrativos como o Reiki, por exemplo, e você consegue unir uma série de fatores da medicina tradicional chinesa, e assim a gente pode ir indo muito longe, né? Os trigramas, os hexagramas, né? Enfim, as formas, os óleos, os florais, os cristais, enfim, você tem total condições de fazer uma associação, porque a radiestesia tradicional, a radiestesia clássica, é onde você aprofunda e passa a entender melhor as vibrações ao seu redor, a origem dessas vibrações, por que tudo vibra ao nosso redor e por que através de um pêndulo ou de um aurameter ou de um dual rod você consegue mensurar, avaliar, né, como é que está o equilíbrio vibracional daquela pessoa, daquele animal, daquele local, daquele ambiente, assim por diante, e depois, através de alguns tipos de tratamentos ou sugestões, que daí muitas vezes você sai da radiestesia e vai para a tua técnica, e vai para a acupuntura, e vai para a homeopatia, e vai para o Reiki, né? Se você é um profissional ou uma profissional ligada, por exemplo, às questões de trabalho ambientais, você pode também trabalhar associando uma coisa a outra, como o Feng Shui, por exemplo, que é um trabalho incrível, e muitas pessoas se tornam radiestesistas para associar ao Feng Shui, ou você é radiestesista e você se especializa em Feng Shui para você melhorar os ambientes, assim por diante. Então, esse trabalho todo, ele é incrível, esse trabalho todo, ele é maravilhoso, e essa união é que faz com que muitas pessoas acabem virando adeptas da radiestesia clássica, da radiestesia tradicional, que é o embasamento desse processo todo, é o embasamento desse trabalho todo. Eu lembro que quando eu comecei, né, os primeiros cursos, né, quando eu comecei a entender que como é que era o movimento de um pêndulo, por que o pêndulo se movimentava, descobri, né, que não é o meu pêndulo me responde, né? Entendi que a função, né, neuromuscular que faz com que o pêndulo se movimente através de uma pergunta, através de uma pesquisa, assim por diante. E aí você descobre coisas incríveis, você vai medir coisas, mensurar coisas, você fala, caramba, isso funciona. Eu nunca esqueço, lá no começo dos meus trabalhos, né, alguns meses depois de começar a aprender radiestesia, eu peguei uma prancha, digamos assim, uma prancha como essa aqui, ou similar a essa, e eu fui pesquisar para mim e para pessoas sempre da família, que a gente começa muitas vezes pela família, e descobri, por exemplo,
que havia uma situação que eu li aqui, por exemplo, os sistemas do corpo, tem 12, 15 sistemas do corpo aqui, depois virar para a pessoa e falar, olha, para você apareceu o sistema digestório, o sistema respiratório, o sistema urinário, a pessoa fala, puxa, como é que você sabe, né? Realmente, porque eu peguei a coisa certa, a coisa simples, eu peguei o testemunho da pessoa, eu medi, eu me concentrei, eu estava calmo, estava tranquilo, e a resposta, ela vem, ela funciona. Aí você pega um exame, um pré-exame de uma pessoa, você tem uma prancha, né, como se fosse nesses formatos de leque aqui, e por exemplo, eu medi, eu vou falar a meu respeito para não misturar o nome de ninguém, e eu peguei um exame de do lado sem ver o resultado, e eu olhei, por exemplo, triglicerídeos, né? Triglicerídeos, desculpe a pronúncia ruim aqui, e quando eu medi, e depois eu fui olhar, a medição tinha 0,5, 0,10 de diferença, mas era muito precisa, né? Então, ou seja, como é que o pêndulo sabia daquela resposta? Não, né? A vibração que eu perguntei, sabendo que aquela medida vai de 0 a tanto, usando uma prancha que tem essa informação, usando o meu testemunho aqui, me concentrando muito naquilo, as respostas eram muito precisas, muito próximas, e de outras pessoas também, que eu não sabia, imagina, eu saber o colesterol de alguém, né? Então, ou seja, muito cuidado com essas mensurações, primeiro, mas elas funcionam. Eu falei, meu Deus, que coisa incrível, e assim foi aprofundando, aí você cria, né? Processo de acompanhamento e de pesquisa, né, para dar retorno, dar retorno às pessoas, né? Aqui nós avaliamos sistemas, glândulas, órgãos, agentes nocivos, causas psicológicas, físicas, emocionais, espirituais, e você vai criando métodos e métodos de tratamento, métodos e métodos de acompanhamento. Você vai para a radiônica, que é uma área usando equipamentos radiônicos, né? Nós estamos falando de mesa radiônica, né? Aí você cria, novamente, acompanhamentos, né? Só em proteção de dados aqui, deixa eu cortar o nome da pessoa aqui, já mostrei em outros vídeos. Olha só o acompanhamento, tá vendo? Dia a dia, semana a semana, mês a mês e tal, por um calhamaço de tempo. Aqui tem várias fichas dessa, né? Dessa situação e desse tratamento. Então, ou seja, quando você parte para um trabalho mais sério e mais profundo, então não é um dia, não é uma semana, pode ser, né? Pode ser, depende, se for uma coisa muito, muito rápida, você usou um tratamento muito rápido, pode ser de minutos, e pode ser de segundos, aí não vamos entrar nessa discussão, mas o meu ponto, tá? E a minha preocupação é o que eu estou vendo no mercado, né? O que nós estamos sentindo, vendo, acompanhando e sendo até questionados. Mas José, eu vi tal coisa, mas José, me apresentaram tal coisa, eu fiz o curso disso, fiz o curso daquilo, e as pessoas ficam maravilhadas, tá? E essa maravilha, essa velocidade das coisas, ela funciona. Ué, José, mas como assim? Funciona, porque se pega a vibração da pessoa, você pega aquela intenção, aquela energia, aquela coisa, aí vem a velha história do devolva o seu marido em 3 dias. Né? Faz a mulher se perfumar melhor, faz a mulher se cuidar melhor, arrumar o cabelo, ser mais charmosa, ser mais educada, ser mais gentil, e tudo aquilo, que bom, né? Já dá um detox aí no processo, e volta, porque criou-se um ambiente para aquilo. Não foi uma mágica feita, não foi uma coisa criada, feita, né? Então, ou seja, esse processo, né, desse enfeite, dessa melhoria e tal, ela funciona, estou repetindo para vocês, porém, ela tem tempo determinado. Se voltar a se descuidar, se voltar a se maltratar, o que vai acontecer? Você para de novo, não volta. Não é assim que funciona? Então tem que ter o quê? Tem que ter sequência, tem que ter dinamismo, né? Tem que ter resiliência, tem que ter uma série de coisas para que funcione. As pessoas geralmente me perguntam, José, mas os tratamentos funcionam mesmo, né? Como é que eu vou saber se eles funcionam? A primeira coisa é que a participação ativa de quem está sendo tratado, ou para o que está sendo tratado, a pessoa responsável por aquele processo, é fundamental. Vou repetir, é fundamental você estar totalmente integrado no processo, tá? Do contrário, eu estou trabalhando aqui sozinho, jogando as coisas, tenho gráficos bem feitos, materiais bem feitos, não sei o que. Gente, isso pode
não querer dizer nada. Isso pode não querer dizer nada. Tudo bem, é o princípio básico, José, tá? Cuidado, não fala isso que as pessoas fazem de qualquer jeito. Não, só pelo amor de Deus, gráficos, ondas e formas perfeitos, né? Lembra? Desenho perfeito, massa, né? Mínimo de 14 por 14 centímetros para emissão e assim por... Mas não adianta eu colocar uma linda pirâmide aqui, um testemunho programado aqui e tal. Eu faço isso aqui e jogo, deixa ali, deixa eu trabalhar. O universo agora cuida, tá? Não é assim. Lembra, tem que voltar, tem que reprogramar aquela pirâmide, tem que ver se aquele processo está funcionando. Todos aqueles processos básicos que a gente acaba esquecendo e quase que jogando na lixeira. Tá? Então, hoje é muita coisa mágica. Então, não chama de radiestesia, chama meu pêndulo mágico do amanhã. Cria qualquer coisa, cria qualquer sistema, qualquer formato. Tá? Mas eu estou preocupado, eu falo com uns radiestesistas muito sérios que também estão preocupados com isso, mas não é, se quer lançar teu curso, ficar milionário com isso, não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Mas vamos elevar a seriedade. Você que está me ouvindo agora, você que está me assistindo agora, que tem um trabalho sério em radiestesia, que tem uma profundidade, que se baseou nas técnicas realmente profundas, bem feitas. Não tenho nada, pessoal, pelo amor de Deus, vou repetir, não tenho nada contra as novas criações, os novos formatos. Tem coisa muito séria sendo feita, ok? Eu recebi esses dias o material de uma colega, tá? Então eu olhei o material, falei, puxa vida, tem um trabalho bem feito aqui, tá? Então você tem muita coisa, e não podemos ficar só baseado nos mesmos gráficos criados há 50, 70 anos atrás. Então, show, ok, estou de acordo. Se você olhar institutos internacionais, tá? Um dos famosos são os irmãos Cervantes, que praticamente, não sei quantos por cento dos gráficos que nós usamos hoje vem deles. Você olha lá, tem um monte de coisa, conexão disso, conexão daquilo, limpeza disso, limpeza daquilo, uma série de coisas, uns gráficos assim que quem olhar a primeira vez pode falar, nossa, mas é estranho, mas pô, foi os irmãos Cervantes que criaram. Tem fundamento, tem embasamento. O tamanho, a dimensão, o formato dos desenhos, eles têm uma sequência lógica, eles têm uma compreensão numérica em relação àquilo. Então, eles têm sempre um embasamento. E é esse embasamento, se usado da forma correta, usando as ondas de forma, né, a nosso favor, nós temos sim toda a condição, toda a capacidade de usar a radiestesia, a teleradiestesia e os outros processos a nosso favor, num bom sentido. Então, mais do que nunca, vamos levar a sério a radiestesia bem feita. Lembre-se, não tem como você fazer processos rápidos, não dar continuidade, não dar sequência e achar que vai funcionar. Ah, pode ter alguns tratamentos que durem menos tempo, claro, vai ficar a vida inteira tratando o mesmo assunto, mas essa sequência, essa profundidade, essa participação de quem está sendo tratado, quem é responsável por aquilo que está sendo tratado, se não for efetiva, me desculpa, dificilmente, vou repetir, dificilmente você vai ter sucesso no teu tratamento. E aí o que acontece? A radiestesia está no divã, a radiestesia não funciona, a radiestesia está em decadência. Não é a radiestesia em decadência, tá? É o teu formato, é a tua maneira, é a tua forma de fazer, de pensar e de agir em torno da radiestesia. Então vamos levar esse nível, bora, vamos fazer coisas melhores aí, que nós estamos precisando de mais pessoas sérias, conectadas e fazendo a coisa da maneira mais correta possível, né? Então, sem tantos devaneios, loucuras, mas nós precisamos ajudar muita gente, a gente pode ajudar com a radiestesia muita gente, de forma séria, correta, ganhar dinheiro, porque isso é claro, tem um custo. Eu ouço muitas vezes as pessoas falar, puxa, José, mas eu achei meio caro os processos. Gente, são horas e horas de dedicação em cima de um processo, de um projeto, de uma mensuração, de um acompanhamento, tá? Que muitas vezes levam dias, semanas e meses para você fazer. Então, isso também acho que é uma coisa que a gente tem que conversar abertamente, não tem nenhuma frescura em relação a isso. Então vamos lá, então radiestesia sem frescura, radiestesia para todos aí, um grande aprendizado. Obrigado pelo teu tempo, obrigado por assistir o vídeo até agora, tá? Que Deus abençoe, proteja, ilumine e até no próximo vídeo. Namastê.